Marina e Fran, vamos passar aqui a nossa discussão das pautas, ou da pauta nacional, para falar do ministro Silvio Almeida, ex-ministro, aliás, de Direitos Humanos, demitido no último dia 7, após uma sequência de denúncias que foram feitas sobre supostos casos de assédio sexual e depois adicionados com o componente de assédio moral. E eles têm sido revelados diariamente na imprensa, com depoimentos, inclusive, que já foram colhidos pela Polícia Federal. Tem gente que é ex-servidor e ex-ocupante de cargo muito próximo de Silvio Almeida. Recentemente deu uma entrevista ao colunista Guilherme Amado, do site Metrópolis, dando declarações indicando exatamente que esse viés de autoritarismo, de desrespeito e, por fim, de assédio moral era uma prática reiterada do ex-ministro Silvio Almeida. Primeiro eu quero uma consideração de vocês a respeito do episódio e depois a gente vai tratar um pouquinho de o que aconteceu para a chegada, inclusive, de uma mineira agora à esplanada dos ministérios. Fran, lhe parece que custou muito caro para o PT, para o governo do presidente Lula, um caso envolvendo um ministro com todas as credenciais públicas indiscutíveis que tem Silvio Almeida, mas um ministro que também simbolicamente vai carregar o peso talvez de maneira dobrada, exatamente porque é um homem negro, numa posição de prestígio, alçado a um ministério que tinha uma responsabilidade pública com uma boa parte da população brasileira e que se viu envolto a esta quantidade de denúncias que estão sendo apuradas pela Polícia Federal e por outros organismos também que estão participando da oitiva de mulheres que têm denúncias a fazer e têm apresentado assim. Pois é, Ibrahim, na exato uma semana, né? Vai fazer uma semana que essas denúncias vieram à tona com o Guilherme Amado, uma apuração que ele começou ainda em junho, julho ali, houve muita gente do governo, denunciantes, para trazer esse caso à tona e que, de certa forma, a notícia ali, uma coisa ou outra sobre ele, estava circulando há um tempo já, né, nos bastidores do governo federal, os ministros estavam cientes de algumas coisas, inclusive é dito também que a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, né, que seria uma das vítimas, ela inclusive teria levado o caso para a primeira-dama, Janja, que foi quem comunicou, falou com Lula, né? E desde o primeiro momento que isso se tornou formalizado ali por meio da reportagem, e logo em seguida, né, a confirmação da organização Me Too Brasil, sem apontar nomes, obviamente, mas justamente dizendo que as denunciantes, elas concordaram com que isso viesse à tona justamente para dar mais força, né? Principalmente em função da cadeira, né, de ministro, isso carrega um peso enorme e tudo. O governo foi ali em menos de 24 horas, né, tentou ser célere em dar uma resposta a isso, atrasou um pouco ainda em função de uma agenda que o presidente Lula cumpria em Goiânia, em Goiás, enfim, em algumas cidades ali do Goiás, melhor dizendo. Então, assim, na realidade, se a gente for analisar todas essas denúncias, tudo isso, o que o governo federal está querendo agora, o que o presidente Lula está querendo agora é justamente olhar para frente, dizer como que vai ser daqui para frente, logo mais a gente aborda sobre isso, né? Justamente para evitar isso, porque o que se ouvia era justamente as palavras de decepção ou coisas do tipo, justamente por esse peso que você citou, né? Do que representava Silvio Almeida para o governo federal. E quando a gente trata, especialmente também da Aniele Franco, a gente lembra que era uma pasta, a pasta de igualdade racial, para fazer com que as coisas andem ali, que as coisas possam ir para frente, precisa do aval do Ministério dos Direitos Humanos. Então, a Aniele Franco, de certa forma, o Ministério também estava preso ali com o Ministério dos Direitos Humanos. Então, quando se falava de vários projetos que não iam para frente, coisas do tipo, isso está agora nos bastidores do governo federal, isso está trazendo à tona muita coisa, sabe? Então, assim, o fato é que isso está numa investigação agora da Polícia Federal, do Conselho de Ética da Presidência da República, tem outras investigações que estão sendo abertas em outras instâncias, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho aqui do Distrito Federal também abriu aí um inquérito para investigar o caso, e a gente lembra que também pode ter uma mudança de instância, né, uma vez judicial, uma vez que Silvio Almeida não é mais ministro dos Direitos Humanos.
semanas. Então, assim, o governo deu uma resposta em 24 horas, uma resposta que deveria ter sido tomada realmente de forma célere e tudo, pela gravidade das denúncias, pela quantidade de denúncias, por tudo que foi exposto, por envolver uma mulher que também representa muito para o governo quando se olha para a esplanada dos ministérios, que é a Aniele Franco. E assim, agora o governo Lula vai ter que lidar com esse desgaste, né? Porque querendo ou não, além do que o Silvio Almeida vai ter que carregar e vai ter que responder e provar a inocência, porque ele diz que é inocente, então agora o governo Lula também, querendo ou não, trabalha nesse momento para aquilo da questão de danos, né? E isso aí a gente fala daqui a pouquinho desse futuro. Eu vou fazer duas considerações, eu vou deixá-las bem claras aqui para que elas não sejam, espero, mal interpretadas. A primeira delas é sobre a maneira como o presidente Lula tratou o ministro Silvio Almeida. E eu não estou aqui, ao dizer isso, fazendo qualquer tipo de defesa do ex-ministro. Eu acho apenas que tem uma questão política colocada nesta demissão de Silvio Almeida, que ela me fez pensar comparativamente como isso se deu na fritura, por exemplo, de outros integrantes do governo. Quanto tempo Daniela do Vaguinho, por exemplo, permaneceu no governo? Quanto tempo outros ministros também, gente até investigada pela Polícia Federal, permaneceu pairando nos ministérios? Não, respondeu aqui, passa uma semana nós vamos conversar, ou coisas dessa natureza. Me parece que politicamente, como Silvio Almeida não tinha nenhum ativo político para entregar, esta demissão da maneira célere, necessária como foi feita, apontada pela Fran, se deu. Então, eu acho que esse componente político está colocado na demissão de Silvio Almeida. A foto colocada pela primeira-dama Janja, na manhã seguinte da reportagem, se eu não estiver enganado, na manhã seguinte da reportagem de Guilherme Amado, ela é um indicativo de que havia ali um componente muito diferente para Silvio Almeida do que para outros integrantes do governo. Exatamente por ele não ter apoio político. Ele não tem nada a entregar em votos no Congresso, ele não tem nada, mas é uma pauta relevantíssima que era carregada por ele e pelo Ministério. E esperamos que, do ponto de vista de política pública, ela continue e que ela permaneça. Então, eu acho que essa é uma primeira análise que eu faço da maneira como o presidente da República rapidamente apresentou uma solução para isso, mas não apresenta em outros casos, porque tem uma composição política a ser colocada ali. E o segundo ponto que me chama também muita atenção em toda essa história de Silvio Almeida é pensar de alguma maneira como a gente precisa tornar casos como esse pedagógicos. Há, por vezes, uma corrente que se vê no campo de esquerda de imaginar que homens de esquerda, homens progressistas, não cometem abusos ou não cometem coisas erradas socialmente. Não. Bom, é preciso que o ministro se defenda e apresente os seus argumentos à Polícia Federal e etc. Mas para isso eu queria chamar a atenção para um ponto que eu gostaria pessoalmente que acontecesse nessa história. É que eu sei de todas as nuances, eu ouvi muitas das opiniões apresentadas pelo Me Too, e pelas integrantes do governo de dizer como aquilo talvez afetasse o governo internamente, que não queriam fazer uma exposição, o quanto é 1 bilhão de vezes mais difícil para uma mulher apresentar isso num espaço de poder e não ser descredibilizada e não ser tratada como mas é por um problema X, a mulher tá maluca, as coisas não são essas. Mas eu gostaria muito que esse tipo de denúncia passasse a se tornar uma denúncia que fosse concretizada, levada aos órgãos de fiscalização. Por um motivo. Para mostrar a outras mulheres e a outros exemplos que é preciso percorrer este caminho. Ele é doloroso, ele é certamente mais difícil, ele muito possivelmente faz com que a vítima rememore os piores momentos e as piores sensações, mas eu acho que a gente precisa tratar a coisa pública também com esse nível de pedagogia, de fazer com que tem uma denúncia como essa, represente, faça uma denúncia formal, apresente o máximo de provas que puder ser reunida, com depoimentos de outras pessoas, porque eu não gostaria nunca que um caso como esse, desse tamanho, caísse único e exclusivamente na discussão sobre mas o ministro disse e a ministra disse que não. Não, a gente precisa tornar esses casos emblemáticos e com provas. Tanto para casos como esse, como para casos que aconteceram no governo Bolsonaro com o presidente da Caixa, precisa ter denúncia, precisa formalizar esse tipo de coisa. E eu repito, eu sei e ouvi as opiniões e as nuances de mulheres que pertencem a essas organizações e que falam sobre essa dificuldade. Mas eu acho que a gente precisa dar um passo para melhorar isso dentro da coisa pública, para que não sejam única e exclusivamente denúncias apresentadas e que vão ter que ser respaldadas pela Janja. Porque já imaginou um cenário em que ela não estivesse lá?
em que ela não fosse a pessoa a acolher esse tipo de denúncia, o que seria? Seriam homens, mais uma vez, dizendo: não, mas peraí, talvez não tenha sido isso, né? Acho que a gente não pode contar com isso para ser uma solução. Precisamos criar estruturas mesmo robustas que deem conta de acolher, entender e respeitar o que as mulheres vivenciaram, como está apontado até agora, neste caso, Silvia Almeida. Além disso, né, Guilherme, a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de caso, né? Assim, a gente vê todo mundo um pouco perdido, sem saber o que faz. Eu concordo com essas duas colocações suas. Acho que a ministra Aniele tem um peso ainda que pode ajudar nós, mulheres, em situações parecidas, a saber como lidar com isso. Acho que existe uma diferença, sim. O Silvio Almeida não tem o que oferecer na troca, mas eu acho que a gente precisa pensar também, assim, que o errado talvez seja esperar, como foi no caso dos outros ministros. Concordo plenamente. O Silvio Almeida, a gente deve seguir o exemplo, porque existe o tempo da política. Os outros deveriam receber o mesmo tratamento do Silvio Almeida. O meu ponto é esse, Marina, exatamente. Porque tem o tempo da política e o tempo da polícia, da investigação, do judiciário e tudo, né? Você cria uma política de afastar o ministro, quer dizer, isso. Reza sobre ele algo dessa Itamar natureza. Franco. Itamar Franco com o ministro Argrives, né? Afaste-se o ministro, apresente-se a sua defesa e, eventualmente, se precisar corrigir, corrige. Se precisar demitir, demita. Mas eu acho que essa utilização de maneiras diferentes é que às vezes me soa um pouco casuísta, né? Porque é isso. E porque é muito lamentável, né, que se for comprovada, o caso todo é lamentável, né? Todo. Mas se for comprovada realmente, né, que ocorreu, que foi, né, que foi um crime, é muito lamentável ver o ministro com a bagagem, com a história, com a expectativa que tinha em cima dele se apoiar no racismo para poder se defender mentindo. Acho que você diminui uma luta que é tão relevante, tão importante, e ainda acrescenta um outro ingrediente que, se realmente o governo já soubesse há mais tempo e não tiver feito nada, isso é um outro problema muito grande, porque quando ele continua ali naquela posição de poder, ele pode, além de intimidar as vítimas, fazer outras, como no caso dos ministros envolvidos em corrupção, continuar roubando. Entendeu? Por isso que a gente precisa realmente ali seguir esse afastamento, eu concordo muito com protocolos, Marina, é isso, adotar protocolos que permitam que um caso como esse, gente, esse caso poderia ter sido esquecido. Acho que assim, eu não posso perder de vista de que não houvesse a esposa do presidente da República para ter feito uma acolhida e politicamente também ter feito ali uma exposição que permitiu isso. Talvez a ministra Aniele Franco tivesse que carregar isso pro resto da vida, para dizer assim: eu não vou fazer isso com o governo em que eu estou. Isso é absolutamente absurdo, é lamentável, assim, é tornar perene uma realidade que as mulheres já vivem no dia a dia. Quer dizer, um governo que se propõe a ser diferente vai adotar a mesma prática? Eu não consigo esperar que isso aconteça, né? E aí a gente precisa mudar essa cultura, né? Assim, acho que é impossível você conversar com uma mulher que ela não tenha passado por um momento no trabalho dela, na vida dela, que é isso. Mas foi só, ela entendeu mal, foi uma piadinha só. Eu acho que ela que estava querendo alguma coisa comigo e eu não quis, sabe? Assim, pra gente tentar mudar essa cultura, do limite mesmo, da gente entender o que é o tratamento entre duas pessoas no local de trabalho dela, como que essa mulher merece, deve ser tratada, ser humano. Porque eu não vou chegar aqui e fazer um comentário sobre, nossa, sua roupa, ou seja lá o que for, o seu cabelo, a falta de, no seu caso. Ou a falta de, neste caso. Eu não vou fazer um comentário desse, como eu não quero que você faça comigo, entendeu? Assim, a gente precisa aprender, a gente precisa institucionalizar mesmo os procedimentos e a gente precisa trabalhar nessa mudança de cultura. E esses casos, como tudo na vida, eu acho que a gente consegue tirar uma coisa boa dela, mesmo que seja muito pequena e mesmo que seja para mudança. Eu acho que nesse caso é isso. Talvez seja o momento da gente discutir isso mais, da gente criar esses protocolos e da gente achar saídas. E a indicação da Macaé, só vou falar isso, não vou entrar mais. A indicação da Macaé nisso tem muita simbologia. É uma mulher negra, contrapõe esse argumento, se for mentiroso, de racismo que o Silvio Almeida usou, ajuda também pelo fato da Aniele, né, dar um apoio para ela, também é uma mulher negra. Então acho que tem todo esse simbolismo que era necessário nesse momento. E simbolismos são importantes, não são mimimi.